para todos que já fazem parte da plataforma, para todos vocês que já estão comigo. A live de ontem não deu para mandar ela pro YouTube, porque a gente teve um sério problema com o meu celular hoje. Inclusive, ele não voltou até agora. Eu tô preocupado que não carregou, mas na hora que ele carregar, eu subo e coloco lá na plataforma para vocês. Bacana, vocês não vão ficar sem. Quem não conseguiu ver a live de ontem, a gente está gravando para vocês verem depois. Show! Vamos lá, vamos continuar. A gente parou na sensibilidade, certo? Wender, o que é sensibilidade? Vamos só recapitular. Sensibilidade é um equipamento que ele tem ali um receptor, que vai medir ali quando que você vai começar a respirar sozinho, né? Quando que o paciente está saindo. O problema é se você deixar essa sensibilidade muito ajustada, se você deixar ela muito elevada, o batimento cardíaco do paciente vai começar a interferir, né? Um suspiro do paciente, um gasping do paciente, qualquer coisa que o paciente fizer vai interferir e aí vai começar aquela apitação que não para mais. Quem trabalha em UTI já deve saber o que eu estou falando, né? Começa a apitar ventilador mecânico, porque ele está muito sensível, ele está muito bem ajustado, muito sensível, e qualquer ar que ele sente como resistência, qualquer coisa que tem ali que atrapalhe o fluxo de ar, ele vai apitar, porque ele vai entender aquilo como um fluxo, ele vai entender como obstrução, ele vai entender aquilo. Perfeito. Ele vai entender aquilo como uma resistência, como um fluxo, e isso vai atrapalhar a evolução dele. Então, Wender, como que você começa um respirador? Bom, se eu fosse montar agora, se eu fosse colocar os parâmetros agora para entubar alguém, eu colocaria essa sensibilidade em -1. E aí eu ia manter essa sensibilidade -1 a depender da conduta médica. Vamos definir a terapia, doutor. O que o senhor quer fazer? E isso eu sendo enfermeiro do plantão. Sendo enfermeiro. Tendo um fisioterapeuta lá, é com ele, né? Comigo, tem um fisioterapeuta lá, ele tem mais experiência do que eu que isso. Apesar que eu estou sempre estudando, estou sempre preparando, é a função dele, não vou interferir na função dele. Caso a gente não tenha ele ali, é eu que vou tomar essa atitude, eu que vou tomar essa função. Wender, qual é o modo ventilatório que você mais gosta? Qual é o parâmetro que você mais gosta? Se você tivesse para dar esses parâmetros para nós, né? Como que você daria? Qual que seria a receita do bolo, o caminho da mina? Como que você passaria isso? Primeiro, vamos partir do princípio seguinte: não existe receita do bolo. Não existe receita do bolo. A ventilação mecânica ela vai variar de acordo para cada paciente. A gente parte desse princípio. A ventilação mecânica ela não é una, ela não é um único caminho. Ela vai depender do que está acontecendo com o seu paciente. Dei esse exemplo ontem, vou dar esse exemplo de novo para a gente fixar isso, para isso não sair da cabeça de vocês. Paciente, ele é entubado por motivos diferentes e pelos motivos que levam à intubação, a gente vai associar uma terapia ventilatória diferente. Por exemplo, paciente de TCE, ele sofreu um TCE gravíssimo ou grave, chegou para você com Glasgow 8 ou abaixo de 8, Glasgow 3, Glasgow 4, Glasgow 5, só fazendo parêntese, Glasgow é a avaliação do nível de consciência do paciente, o quanto que ele está em coma ou não, o quanto que ele está responsivo. Ele chegou com Glasgow 8 ou menos. Qual é o volume que a gente vai fazer? Qual é a pressão que a gente vai deixar? Cara, pensa o seguinte, o problema aqui é o crânio, não é o pulmão. Até onde eu sei, o pulmão está ok. Até uma segunda informação, a menos que venha com uma nova informação de uma doença que ele já tenha, o pulmão está ok. Se o pulmão está ok, o meu problema aqui é o cérebro, é o crânio do paciente, é o trauma que ele teve. Então, eu vou começar com a menor pressão possível, né? Sempre ajustando o valor de normalidade para o paciente. Então, é um paciente, vou pegar um exemplo, paciente homem, adulto, 1,80 m mais ou menos de 70 a 80 quilos. É um homem, ele não tem até onde se sabe nenhuma outra doença, comorbidade, a gente vai começar com 100% de FiO2, mas é só para intubação. Depois você vai baixar para 22, 23, 30%. Ah, Wender, mas vai começar com 100%, na hora que for intubar vai ser 100%? Vai. Sabe por que que vai? Porque o médico ele pode demorar muito para intubar o seu paciente. Né? O médico pode ser que ele não consiga de primeira, pode ser que ele vai conseguir na segunda, terceira, quarta tentativa. E aí é muito importante você ter um material de pré-oxigenação muito bem adaptado e ajustado para você utilizar ali. E sempre com a máscara laríngea testada do lado. Vai abrir,
Você vai deixar ela ali do lado, que pode ser que você tenha que usar ela no paciente, caso a gente não consiga ter intubação. Então, vamos falar da intubação. Wender, o que pode dar errado? Lídia, pode falar. Eu tenho uma dúvida sobre a máscara laríngea, porque, como eu falei para você, não tem aqui na minha cidade. Daí eu queria saber, ela é igual a intubação orotraqueal? Ela tem um cuff para ser insuflado também? Não sei como funciona ela. Pode falar, Eduardo. Eduardo, quer falar alguma coisa? Acho que não. Acho que deve estar aberto. Lídia, funciona da seguinte forma. A máscara laríngea, eu não tenho nenhuma foto dela aqui agora, mas depois eu mando para vocês lá no grupo. A máscara laríngea é um tubo, onde na ponta dele vai ter uma espécie de silicone. Aquele silicone ele pode ser ajustado. Como que funciona a intubação da máscara laríngea? Dizem que tem que ter curso, tem que ter habilitação. Cara, nada disso. Eu nunca vi ninguém exigir habilitação de máscara laríngea e pique. E tem muita gente vendendo curso aí, colocando na cabeça de vocês que tem que fazer curso de máscara laríngea e pique. Todo respeito para quem fez, não é desmerecendo, não é demérito nenhum. É isso que eu. Peraí que eu vou chegar aí. A gente vai chegar nesse ponto, Lídia. Você, para fazer uma pique, vamos chegar nesse ponto. Para fazer uma pique, você precisa ter o curso. Eu acho que me expressei mal. Você vai fazer o curso para fazer pique. Show. Você vai fazer pique na sua vida? Nunca. Sabe por quê? Porque se o paciente chegou na condição de precisar de uma pique, o médico já vai passar o central. Entende o que eu estou falando? Né? Se você chegar num ponto ali de precisar de uma pique, o médico já vai passar o central. Acabou. Pode perguntar, Guilherme. Aqui em São Paulo, eu sou enfermeiro de pique também. Aqui em São Show. Paulo, nós temos muito é uma demanda muito grande de paciente com dificuldade de acesso. Então, a maioria das vezes, o médico nem tem tempo de passar o central, então eles já são os enfermeiros do pique, Perfeito. por conta dessa demanda. Então, foi um dos cursos que eu acabei fazendo justamente pela grande quantidade de pacientes que precisavam. Show. Não, beleza. Aí tem uma demanda, aí os médicos pedem para você para desafogar. Show. Vou te falar aqui, ó, aqui em Goiás, todos os hospitais que eu já trabalhei até hoje. A gente já tinha enfermeira que fazia o curso e aí chegava na hora que as coisas estavam acontecendo que precisaria fazer, nunca fazia, porque o médico passava na frente, não, já vamos fazer o central. Não, vamos fazer o central, não vai fazer a pique. Máscara laríngea. Mas perfeito sua colocação, achei muito justo. Você trouxe uma realidade, um contexto que eu não conhecia. Na minha experiência como profissional, eu nunca tinha tido a necessidade de fazer. Porque é meio que uma frustração que eu tive, que você vai lá, faz o curso, você passa o fim de semana lá fazendo curso, treinando, vendo teoria e tal, e aí você nunca consegue fazer. Eu chorava de raiva. Quando eu tinha oportunidade, o médico, não, eu que vou passar, eu que vou fazer. Bacana, preparado, tem lá para fazer. Máscara laríngea. Cara, eles vão vender o curso para ti. E teoricamente você tem que ter habilitação para passar. Mas a máscara laríngea, no caso de urgência e emergência, você pode passar. O médico, né? Só porque o cara é médico, não quer dizer que ele saiba passar máscara laríngea. Mas ela é muito simples de passar. Você precisa mais ou menos ter o peso do paciente, e isso na máscara ali tem a numeração dela, vai de 3 para 4, tem ali mais ou menos o peso do paciente. E você precisa saber que você precisa umidificar a máscara antes de passar e passar ela até você sentir resistência. Sentiu? Faz o teste com o ambu, teve ali simétrico, a subida do pulmão simétrico, top, é só fixar e deixa. Máscara laríngea, quanto tempo a máscara dessa pode ficar? 4 horas, cara. Então não é uma máscara fixa, não é um tubo que você vai manter ele por muito tempo. É desespero, tudo deu errado. Exatamente. Tá vendo por que é mais uma resistência? O médico vai preferir tentar intubação? É tipo assim, ó, não deu certo a intubação, beleza, vamos para máscara. Vamos tentar tudo na intubação. A intubação é o sucesso. A intubação é porque deu certo. Não, não deu, beleza, vamos na máscara. A gente volta na máscara, por 4 horas eu consigo segurar o paciente. Né? Wender, quanto que eu tenho uma via aérea avançada? Essa pergunta cai muito em concurso. A partir de que momento eu estou diante de uma via aérea avançada do paciente? No momento que você pega o tubo que está na garganta do paciente e conecta no ventilador. A partir daqui a gente está falando de via aérea avançada. Wender, quando que acaba essa via aérea avançada? No momento que você desconecta o tubo do ventilador. Acabou a via aérea avançada. Via aérea avançada, conectou no ventilador. Acabou, tirou do ventilador. Wender, acabei de entubar meu paciente, cara. Eu tô olhando aqui pra ele e ele tá saturando.
Acabou de ter a intubação, deu tudo certo, o doutor até testou o tubo. Só que agora não tá tendo intubação, eu não tô vendo saturar. O que que tá acontecendo, cara? Primeira coisa, batata. Primeira coisa, eu vou falar por experiência. Confere para ver se o oxímetro está bem colocado. Né? Confere para ver se o oxímetro está bem ajustado. Confere o monitor, confere os cabos. Batata. Por quê? Porque na maioria das vezes não está fidedigno. Leva o oxímetro de mão, coloca no paciente, coloca no outro dedo. Vê se a paciente feminina tem esmalte. Esmalte atrapalha fazer a leitura. Pode ser isso. Extremidade fria, paciente que está em insuficiência cardíaca, congestiva principalmente. Extremidade. Acontece, exatamente, Gabriel. Aham. Extremidade fria, aquece a mão do seu paciente, assopra um arzinho, segura um pouquinho, aquece a mão do seu paciente e coloca o oxímetro de novo. Isso pode ser essencial para voltar a fazer a leitura correta, certo? Wender, meu oxímetro não está funcionando. Eu vou apertar aqui no dedo do paciente, porque se eu apertar vai fazer a leitura. Vai fazer a leitura, mas não é fidedigno, filho. E sem falar que você está lesionando a mão do paciente, você está machucando a mão do paciente. Não existe você apertar o oxímetro no dedo do paciente para tentar forçar uma leitura, para tentar forçar a fazer a leitura. Wender, não é o oxímetro. Acabei de olhar aqui, não é o oxímetro. Acabou de entubar o paciente, não é o oxímetro. O que está acontecendo? Cara, aí você vai fazer o seguinte. Você vai parar, vai dar pausa no ventilador e você vai voltar o paciente para o ambu. No ambu, você vai pedir para alguém, se não tiver mais alguém, você vai pedir para alguém lá no ventilador e fazer o teste com a luva. Coloca a luva no ventilador, na parte de saída, e liga de novo o ventilador e vão ver ele fazer aquele movimento de contractibilidade e expansibilidade na luva. Tá tudo ok? Fez o movimento? Então não é o ventilador. Peraí, então se não é o ventilador, já vamos pensar na outra hipótese. Seria o ambu? Seria o tubo? O tubo será que não está seletivo? Ó, possibilidades que a gente está pensando. Como que seria esse tubo seletivo? Já deixa você falar agora, Guilherme. O tubo, ele tem uma numeração onde os dentes têm que ficar cerrados. Normalmente é uma numeração 22. Boa, podemos falar do paciente sem membro também. Normalmente é o 22, não é? 22. Às vezes ele está muito abaixo. Então o tubo ele pode ter pegado um caminho. A traqueia se divide, né? Ali na altura da carina ela se divide. Pode ser que o tubo ele se dividiu junto e foi só para um lóbulo pulmonar. Né? Então isso vai causar uma hipóxia porque só uma parte está sendo oxigenada e outra não. E isso não é o suficiente para o paciente. Né? Pergunta, Guilherme, senão depois eu vou passando e não deixo você falar. Às vezes a pergunta tem a ver com o que eu estou falando agora. Pode fazer sua pergunta. Eu ia comentar que às vezes também tem que observar se ligar o ventilador na régua, né? De oxigênio, que acontece bastante. Perfeito, perfeito. O Gabriel mandou aqui para mim, ó, Wender, e o paciente que está sem membro? Como é que eu vou ver essa saturação? Cara, é difícil. Paciente sem membro. Vamos pensar o seguinte, se o paciente está sem membro, a gente vai ter que ter um membro para fazer a aferição de pressão, certo? Pressão não invasiva, e vou precisar do membro para pegar no oxímetro. Quando é assim, eu faria de descer a pressão, o aferidor de pressão, o esfígol para o membro inferior do paciente e daria prioridade para o oxímetro e para a via de acesso do paciente. Eu faria isso. O que pode acontecer ainda? Existem algumas condições que o médico passa o PAI, que é a pressão arterial invasiva, que é aquela que a gente vai no catéter. Se o paciente está sem a mão, eu ainda consigo passar uma PAI na radial. Se o paciente está sem o braço, eu ainda consigo passar uma PAI, muito porcamente, mas naquele momento dá para fazer na braquial. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, a prioridade é a saturação. Não que a pressão não seja, mas a saturação é. Por quê? Porque é muito mais fácil o paciente dessaturar do que o paciente fazer hipotensão. E a saturação causa hipóxia rápida, o paciente para rápido. Então, minha prioridade é essa. Wendel, meu paciente só tem um membro superior. Beleza, eu vou pegar um PA. Tem como passar PAI? Sim. Aonde tem artéria, você passa PAI. Por que a PAI em femoral não é indicada? Vocês sabem a resposta. Se eu perguntar aqui, vocês falam. Falam para mim, por que a PAI em femoral não é indicada? Eu tenho certeza que vocês sabem essa resposta. Risco de infecção. Perfeito. Por que tem risco de infecção?
uma área contaminada, às vezes o paciente pode estar fazendo uso de fralda, então precisa de Perfeito, urgência de evacuação. exatamente. Mas numa condição que não tem uma outra opção, a gente não tem uma outra opção, a gente pode fazer? A gente vai fazer, se precisar. Mas sempre pensa que essa punção de artéria é uma punção que tem que ser feita pelo enfermeiro, com o máximo de asepsia possível, e pelo amor de Deus, faz a tricotomia do paciente de femoral, gente. Eu fico horrorizado de dando ponto no paciente junto com couro cabeludo junto gente, aquilo não existe, pelo amor de Deus. A chance de dar uma infecção ali, né, o cabelo, o cílio ali daquela parte pubiana, ele segura tudo que vem, cara. A chance de você fazer uma limpeza ali com qualidade, fazer uma antiasepsia com qualidade, não tem. Né? Tira, faz a tricotomia antes, depois passa a PAI. Ó, fiz a PAI, top, liberei o membro superior do paciente. Agora eu coloco meu oxímetro nele. E nesse membro aqui, eu posso pegar um acesso também, se bem que eu tô com a PAI, só que a PAI é para pressão. Eu faço um acesso aqui junto com o oxímetro, não vai atrapalhar. Faço o acesso mais em cima, mantenho o oxímetro embaixo, meu paciente está monitorizado. O paciente que não tinha um membro, a gente garantiu para ele. Show? Tá, vamos lá. Alguém tem alguma pergunta pra gente avançar? Não, vamos lá, vamos avançar. Então vamos lá. Então, meu paciente, Wender, o que ainda pode ser? Tá apitando o equipamento, o paciente ele tá saturando e eu acabou de ter intubação. Até agora tudo que você falou não era. O que ainda pode ser? Bom, então a gente vai avançar para o que pode ser, que é o mais óbvio, mas normalmente ele acontece muito raramente nesse momento, porque normalmente a gente tem a conduta da enfermagem. Bloqueio mecânico. Provavelmente deve ser um bloqueio mecânico. O bloqueio mecânico seria o seguinte: acontece muito em paciente pós-traqueostomia. Concorda comigo que quando eu faço a traqueostomia, eu vou fazer uma incisão aqui? Concorda? E quando eu faço essa incisão, concorda comigo que depois da incisão, eu posso ter ali um micro sangramento, uma microhemorragia, e esse micro sangramento, essa microhemorragia, ela pode começar, cara, descer pro tubo e começar a obstruir o tubo, porque vocês sabem disso, sangue coagula, não coagula? Fala comigo, eu sou carente de atenção, fala comigo. Sim. Beleza, eu sou carente, vocês não falam, eu vou achar que eu tô falando sozinho, eu sou louco. Guilherme matou a charada, rolha, vai fazer uma rolha. Wenda, mas é só na traqueostomia que faz rolha? Não, secreção também faz. Paciente, vocês não sabem disso, vocês não percebem isso. A gente, naturalmente, a gente tem duas manias, duas ações que a gente nem vê que a gente está fazendo. A gente está fazendo o tempo todo e a gente nem percebe que está fazendo. A primeira, colocar a mão no rosto o tempo todo. A gente não vê, mas a gente coloca em média de 15 a 20 vezes a mão no rosto num minuto. Normalmente é essa a proporção. Quando que isso começou a ser notado? Quando a gente teve o problema do Covid e tinha que ficar lavando a mão toda hora e não colocar a mão no rosto. A gente tem que. Eu vi, você deu um flash e eu consegui ver. A gente coloca a mão no rosto toda hora e não vê. Você já percebeu que quando você tá com o dedo com a unha encravada, parece que tudo que você vai fazer fica batendo o dedo? Tem um monte de dedo no pé, só bate aquela. Não é que só bate aquela, é porque agora tá sensível e toda vez que bate dói. Então você começa a perceber o quanto que ele bate nas coisas no dia a dia e você nem vê, porque não tá doendo. Então você nem repara. Nem repara na hora de colocar chinela, nem repara a hora de colocar sapato, nem repara a hora que você trupica num brinquedo que está no meio da casa. Por quê? Porque não tem sensibilidade de dor. Então, quando você tem, você nota. No tubo aqui, ó, quando você começa a colocar a mão no rosto e falam para você, a partir de hoje você vai usar uma máscara e não pode tocar o rosto, você começa a se policiar e ver, caramba, a gente coloca muita mão no rosto. Mesma coisa da saliva. A saliva, você tá engolindo, você nem tá vendo que tá engolindo a saliva, cara. É o tempo todo. Em média de 15 a 20 vezes por minuto você tá engolindo saliva. E quando você tá no tubo, você não tá engolindo essa saliva. Não tá engolindo essa saliva. Essa saliva, ela tá indo para algum lugar. Porque a glândula sudoríparas ainda tá aqui. Sudorípara. As glândulas, eu esqueci o nome das glândulas, meu Deus. As glândulas ainda estão aqui. Não estão? Então vai continuar produzindo saliva, tá? E para onde vai essa saliva? Vai para o tubo. E a saliva, ela tem uma substância chamada mucina.
A mucina, ela é autoaderente. Se você pegar assim, ó, um fio de saliva, você vê que ela faz como se fosse uma liga, né? Ela pega como se fosse um cimento, ela dá liga, né? E isso é porque ela tem um fácil poder de grudar nas coisas, né? De formar molécula. Por quê? Porque a gente precisa disso na hora que a gente vai começar a digestão. Vocês sabem disso, a digestão começa na boca. Então precisa ter uma saliva ali, né, com nutrientes, preparada quimicamente, com a mucina, para começar a digestão. O problema é quando você está no tubo. Porque quando você está no tubo, filho, você não lembra, né, você não tem nem consciência para engolir essa saliva. Perfeito, Lisa. Essa saliva vai acumular, cara. Essa saliva vai acumular. E essa saliva acumulando, ela vai ficar grossa. Deus me livre dessa expressão. Ela vai formar uma crosta. E essa crosta entope o tubo. Ela vai entupir o tubo, filho. E sabe o que tu tem que fazer para tirar essa saliva do tubo? O que você tem que fazer? Você tem que aspirar o seu paciente a cada 2 horas. E aí começam as brigas dos hospitais. Por quê? Porque a galera, né, Lídia? A galera não quer aspirar. O enfermeiro não quer porque está ocupado. O fisioterapeuta não quer aspirar porque ele tem muita coisa para fazer a cada 2 horas. Ele fala assim: se eu for ficar só aspirando, eu não faço as minhas coisas. E no fim ele tá certo. O técnico de enfermagem fala: eu não vou aspirar, não é minha função. Minha função é dar medicação. Vou ficar aspirando toda hora. Eu nem tenho portaria do Corém que fala que eu tenho que aspirar. Sim, sim. Exatamente, Lídia, você está passando por isso. E fica aquele jogo de empurra. E qual que é o resultado disso no final? O paciente fazendo rolha e o paciente tendo hipóxia. E se a gente não agir, a gente perde o paciente. Às vezes até demora a identificar que é uma rolha. Pode falar, Guilherme. Aí, nesse caso, a gente já chega no doutor e fala: doutor, pode prescrever medidas para cialorreia? Então, eu não sei se eu sou a favor disso. Sabe por quê? Porque é o seguinte, teve uma imagem que outro dia eu publiquei no meu Instagram e deu uma polêmica do caramba, mas foi para dar polêmica mesmo, foi para ver a reverberar isso no mundo da enfermagem. Era um paciente que estava entubado e um paciente que, além de estar entubado, ele estava com a máscara de nebulização no rosto. E aí me mandaram aquela imagem e eu acho que a pessoa não entendia muito bem o que estava acontecendo ali. E ela falou: nossa, que profissional, porque se ele está ali com um tubo, tinha que fazer ali na TrackCare a nebulização, não é isso, Lídia? A Lídia viu. Nossa, que profissional desqualificado, meu Deus, é um péssimo profissional, que coisa horrível. Cara, vamos pensar um pouquinho. Por que esse paciente estaria fazendo nebulização? Você já parou para pensar que esse paciente poderia estar com Buscopan fazendo a nebulização, a chamada escopolamina ali, fazendo nebulização? E essa escopolamina, ela tem um dos efeitos dela, né, o Buscopan, um dos efeitos dela, quando está sendo feito na nebulização, de diminuir a cialorreia, não é isso? Então, às vezes, aquilo ali, não sei se foi isso. Se foi por isso, está errado. Se foi feito com esse intuito, tá certo, que é diminuir as salivas. Agora, se for um broncodilatador que dá ali, tipo uma Atrovent, não faz o menor sentido, né? Porque aí não tá chegando o paciente, Brasil. Tem um tubo na traqueia do paciente, não tá chegando. Mas se foi para diminuir a cialorreia, tá certo, cara. Eu já fiz muito nebulização em paciente entubado para diminuir a cialorreia. Você pesquisar aí agora no Google, colocar adesivo de escopolamina, vai aparecer uma lista de adesivo de escopolamina para diminuir a salivação do paciente. Garanto que seja uma lista que você cola no paciente e você tira. Em casos de paciente que tem demência do neurônio motor, em doença degenerativa, neurodegenerativa, tipo demência córtico-basal, ou paciente que é muito idoso, adesivo de escopolamina. Tem muito. Sim, fazer sublingual, Lídia, perfeito, também faz sublingual, né? Nem para dor, é para diminuir a saliva. E também faz nebulização. Em paciente que tem disfagia, que é eu vou falar de uma forma bem grosseira para vocês entenderem, que é o paciente que fica engasgando toda hora, às vezes o paciente é muito idoso, ele não tem muito controle ali daquele bolo alimentar na boca, né? Ele não tem muito controle, aquilo desce toda hora para a traqueia. Criança sofre muito de disfagia. Meu Deus, dá para fazer uma live só para falar de disfagia em criança. Por quê? Porque o mundo para a criança é um mundo maravilhoso. A criança, ela não tem muita atenção no olhar, a atenção dela é na língua, ela descobre o mundo na língua. Tudo que você der com a criança até 5 anos, ela vai pegar e colocar na boca na hora, filho. É por isso que você não vai dar um brinquedo que desmonta na mão dela, que ela vai engolir.
né? A principal causa de parada cardiorrespiratória em criança de até 5 anos é disfagia. Disfagia, às vezes até com a própria saliva, às vezes até por conta de algum alimento que ela foi engolir, engasgou. Por isso que toda mãe tem que saber fazer, né, aquela desobstrução nas costas da criança, tentar tirar com a mão. Então, a principal causa de disfagia. Por quê? Porque ela não tem muito esse controle. Mas se a gente trazer para o lado da saliva, em idoso que tem um problema na glândula, que faz excessivo ou que faz e não consegue engolir, existe cirurgia da retirada da glândula, cara. Agora eu vou responder sua pergunta, Guilherme. Wender, mas não seria melhor a gente fazer as medidas de cialorreia? Não, seria não. Claro que não. Por quê? Porque essas medidas elas vão ter seus efeitos colaterais. A saliva não é um vilão. A saliva é necessária. Sem a saliva a gente não fala. Sem a saliva a gente não come. Sem a saliva a gente não hidrata a nossa traqueia. Sem a saliva eu não vou hidratar o ar que está entrando dentro de mim. A saliva tem necessidade. A saliva é uma espécie de defesa para a gente. Existe o pH da boca. E o pH da boca é regulado pela saliva. Vou falar para vocês uma coisa que eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Vocês já viram que tem umas épocas do ano que dá muita ferida na boca, não tem? Não tem umas épocas do ano que a boca fica cheia de afta, não tem isso? Cara, a afta é um sinal que o pH da boca tá alto. E o pH da boca tá alto, adivinha, para te proteger, filho. Ela identificou ali uma infecção e ela está tentando se defender fazendo ferida. Mas não é que ela está tentando se defender fazendo ferida, ela está tentando se defender aumentando o nível de pH. E o resultado do aumento de nível de pH é ferida. Não tem umas épocas do ano que a boca da gente faz muito tártaro, cara. A língua da gente fica muito branca. Já notou isso? Parece que tem uma camada, né? Como se fosse ali uma película, um microfilme que vai formando. Já notou isso? Isso é sinal que o pH da boca está muito alto, ele está muito base, né? Ele está muito alcalino. E aí vai formando essa camada, uma espécie de microfilme, cara. Vai formando. Então, cara, não, a gente precisa da saliva. Se for um problema crônico, ou vamos fazer as medidas de celorreia. Cara, vamos colocar. Eu já vi isso, gente. Eu já vi. Eu fui no congresso da Abrela, em São Paulo, na Faculdade de São Luís, eu acho que era esse. São Francisco, São Luís. Eu sou muito ruim com o nome. E aí eu conheci um rapaz que ele é das maiores autoridades sobre esclerose lateral amiotrófica. Eu esqueci o nome dele, que é o Dr. Acari. Lembrei o nome dele, Dr. Acari. E o Dr. Acari lá tinha um paciente extremamente rico, paciente, não era falta de dinheiro, não era falta de informação, que esse paciente, por um acaso, era médico cirurgião torácico. E aí ele descobriu a doença ao longo da vida, extremamente rico, uma pessoa extremamente instruída. Para vocês terem noção, ele utilizava um equipamento que lia o movimento dos olhos e esse equipamento ele ia escrevendo o que o paciente queria falar. Então ele movimentava os olhos e no computador ele ia falando para todo mundo o que ele queria falar. Inclusive ele fez uma palestra assim, né? Ele escreveu na hora e a gente ouvia a palestra pelo que ele escrevia. Chama Tobii Communicator, o nome desse programa, desse equipamento. Então era uma pessoa muito esclarecida. E ele tava com algodão na boca, cara. Um monte de algodão na boca. Algodão, gás na boca, assim pra caramba. E aí eu fui conversar com ele, com esse paciente. Eu perguntei pra ele, falei assim, doutor, porque ele era médico, né? Então a gente tem aquele respeito. Doutor, por que o senhor tá com esse tanto de coisa na boca aí? Por que o senhor tá com esse tanto de gás? E qual que é a necessidade disso? É um remédio que o senhor tá colocando? Ele falou, não, Ender, é por causa da salivação. Isso ele falando pelo computador, tá? Ele não fala, porque ele já estava no estágio da doença que ele já não falava mais. Usava a tracostomia, mas ele era consciente. Então ele conversando com o computador, ele me respondeu, não, é por causa da saliva, né? Eu produzo muita saliva e eu tinha muita disfagia. Então eu comecei a colocar gases na boca, né? Sempre com a saída para não engolir, mas sempre coloca na boca para tentar absorver essa saliva. Eu falei, mas peraí, não seria melhor, sei lá, tirar as glândulas? Ele falou, de jeito nenhum. Se eu tirar as glândulas, né, a minha boca vai ressecar, vai trincar, vai cortar, vai abrir ferida, vai ser um problema, uma chance de infecção muito grande. E eu já tenho uma tracostomia que é contaminada, cara. Para pensar. Toda a saliva que você tem na boca vai descer para tracostomia no dia que você fizer a tracostomia. Imagina ter uma ferida ali. A chance de contaminação que isso vai dar. Entende o que eu tô falando? Então, não sou a favor, cara, não sou. Só se for um caso muito específico, uma condição que precisa. E que precisa. Caso não, não sou a favor. Tem alguma pergunta? Que eu vou tentar dar um recorte massa agora. Tem alguma pergunta? Quer perguntar alguma coisa? Alguém? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas?
Show, show. Tá, cara, vamos lá. Isso aqui é o interessante. Vou entubar o paciente. Vou entubar o paciente. Wender, acabei de chegar no plantão. O paciente está rebaixando. Não quiser entubar no outro plantão, acabei de chegar. O que eu vou fazer? Já sei, vou lá brigar com todo mundo que não entubou. Claro que não, claro que não. Você não vai brigar. Dá vontade? Dá. Dá vontade de xingar? Claro que dá. Dá vontade de mandar ir para aquele lugar? Claro que dá. Mas você não vai brigar. Sabe por que você não vai brigar? Porque você não sabe o motivo que estava sendo postergado. Muitas das vezes vai parecer que é preguiça, mas você não vai brigar. Você vai chegar, seguinte, o paciente chegou agora? Não, ele já estava aqui há algum tempo? Tava, mas não estava no oxigênio. Beleza, já vamos colocar ele no oxigênio. Chama o técnico de enfermagem. Filha, vem cá, faz um favor pro tio. Vai lá, pega a máscara de Venturi com o balão, já conecta no nebulizador. Paciente tem Covid? Não, tem Covid não, Wender. Beleza, então você coloca um pouquinho de água destilada, né, e coloca a nebulização lá, coloca no mínimo 10 litros e coloca um oxímetro de dedo numa mão e coloca o oxímetro do monitor no outro. Para quê, Wender? Para me ter certeza quanto que está a saturação. E você coloca no paciente e fica do lado dele. Por que, Wender, que eu vou ficar do lado dele? Sabe por quê? Porque está nervoso, está sem ar. Ele pode querer arrancar a máscara para respirar. Na cabeça dele, a máscara não está dando um ar para ele. Você vai ficar do lado dele e vai tentar acalmar ele. Show, show. Filha, vem cá, chama a outra. Filha, negócio seguinte, ó. Acabei de falar com o doutor, a gente vai entubar. Você vai fazer para mim uma sedação rápida, agora. Doutor, pode ser uma sedação padrão? Sim, Wender, pode ser o padrão da unidade. Fechou. É padrão da unidade, em algum lugar esse negócio está pregado. Você vai descobrir qual que é o padrão da sua unidade. Não tem padrão na unidade? Beleza. Você fala pro doutor na hora. Doutor, vamos fazer fentanil, midazolam e quelicin? Fentanil, edomidato e quelicin? E um midazolam para deixar do lado e uma água destilada para empurrar? Pode, Wender, pode fazer. Agora eu avancei muito, né? Tem gente que deve estar me xingando. Peraí que eu vou explicar. Fentanil, edomidato, midazolam. Fentanil, edomidato, quelicin. Fentanil, edomidato, propofol. Essas são as drogas básicas. Normalmente os médicos pedem para fazer sempre essas drogas. Wender, e a ketamina? Aqui, onde eu moro, hoje eu trabalho. Não preferem fazer ketamina, preferem fazer midazolam, fentanil, edomidato, quelicin. O quelicin ele tem 3 nomes, cuidado. O quelicin, né, ele tem 3 nomes. Na verdade, ele é um bloqueador neuromuscular. Wender, mas você falou que é quelicin, qual que é a diferença? Muito simples. Você vai lá no supermercado e você vai comprar o Danone. Você chega lá e fala assim, moça, eu quero um Danone. Aí a moça vai te entregar um iogurte. Mas peraí, você não pediu um Danone? Sim, porque Danone é marca. Mas é uma coisa já tão comum que você reconhece o produto pela marca. É assim também com jet ski, né? A gente chama de jet ski, mas na verdade o nome é motonáutica, não é assim? O ambu é marca. O nome de verdade é bolsa, máscara, válvula, não é? Mas a gente chama de ambu. Isso é o quelicin. O nome mesmo é bloqueador neuromuscular, mas a marca dele a gente define por 3: succinilcolina, quelicin e succinilcolina. Ou o médico ele vai chamar de algum desses nomes. Doutor, vamos fazer o quelicin? Não, ainda prefiro fazer o succinilcolina. Tá de sacanagem, né, doutor? Tá brincando com a minha cara? Me ajuda. Uma hora dessa, um plantão desse, ainda tem intubação, quer fazer piadinha? Me ajuda, doutor. É que nem aquela piada, né? Diz que o doutor falou pro estagiário, corre lá e pega adrenalina. Aí o estagiário volta correndo. Doutor, só tem epinefrina. Falou, meu filho, me ajuda. Então é isso, é a mesma coisa no final. E o midazolam ou a lidocaína por último. Por quê? Saindo aqui um plantão cansativo hoje. Sinto muito, Lúcia. Eu queria que você acompanhasse até o final. A gente também já está encerrando, já está dando 10 horas. A gente já está no recorte quase que final aqui. Depois eu vou abrir para as perguntas e a gente encerra. Vamos lá, o que eu estava falando? Eu disperso rápido, mas era interessante. Succinil, tá falando? Midazolam. Por que a gente vai deixar o midazolam ou a lidocaína no final? Porque nem sempre faz. Você só vai fazer midazolam, você só vai fazer lidocaína, ou você só vai fazer roncorônio, que é também um bloqueador neuromuscular. Você só vai fazer se o paciente não entregar. Tem paciente que faz uso de alguns tipos de droga de modo recreativo, né? E são drogas que sempre terminam com ina, né? É a cocaína,
o crack, né, o crocodilo, são drogas que são substratos da cocaína, né, na maioria das vezes. Então esses pacientes eles têm uma certa resistência, né, resistência ao sedativo. Dou um exemplo para vocês. O Propofol, ele é uma medicação que, segundo o que me consta, ele advém da cocaína. É um substrato da cocaína, é como se fosse definido a cocaína. Então, pode ser que ele tenha um pouquinho de resistência. O paciente não entregou, show, doutor, eu tenho midazolam, eu tenho lidocaína e eu tenho roncorone aqui. Quer fazer? Wender, tô vendo aqui, tem mais ou menos 80 quilos, pode fazer 5 ml aí que ele vai entregar. Fez, o paciente entrega bonitinho, relaxa o queixo. Qual que é o top da succinilcolina, que eu gosto? Porque você vê a pele fazer fasciculações. Na hora que você termina de fazer, o paciente começa a fazer uma espécie de... como se fosse tremendo a pele, e aí você sabe que a droga está fazendo efeito. E aí consegue entubar. Show! Entubou, bacana. Chama uma outra técnica de enfermagem. Filha, pega 2 bombas de fusão pra gente fazer o midazolam e o fentanil para manter o paciente entubado. Porque essa droga que a gente está fazendo aqui, ela passa rápido. A succinilcolina e o propofol, ele dura no máximo 30 minutos. Se o médico não conseguir entubar o paciente rápido, né, é só ele esperar que a droga vai passar o efeito e o paciente vai voltar a ficar consciente e vai voltar a respirar pela máscara. Se bem com o paciente inconsciente, a gente consegue ainda colocar a máscara bem firme e conseguir mandar fluxo de oxigênio para o paciente. Caso não, né, é só esperar que a gente vai ter a volta desse paciente. Galera, eu tentei, eu tentei esgotar o tema, mas é muita coisa. Se vocês têm alguma pergunta do que eu falei, né, a gente pode, de repente, sei lá, marcar um outro dia para voltar sobre intubação, voltar sobre ventilação mecânica. Mas se vocês têm alguma dúvida do que eu falei, alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou bem esclarecido tudo. Perfeito, cara. Lembrei agora pra gente encerrar aqui, pra gente fechar bonitinho. É a minha briga dentro de hospital, é a minha briga dentro de UTI e meu cabelo vai cair, que já começou a cair, vai continuar caindo, tá fazendo aqui uns furos, meu cabelo vai ficar branco, eu vou envelhecer e eu não vou conseguir isso, mas é uma briga que tem que ser travada por nós dentro de hospital. Vamos lá, posicionamento do paciente. Pode parecer uma coisa tão boba, pode parecer uma coisa tão insignificante diante de tanta coisa que a gente tem que prestar atenção, mas a gente tem que cuidar do posicionamento do paciente. O posicionamento do paciente na hora de intubação, o posicionamento do paciente no dia a dia e a rotação do paciente. Eu vou contar algumas coisas que eu fiz para meio que obrigar a equipe a prestar atenção nisso. Vamos lá. Vai intubar o paciente. Tem médico que ainda hoje acha que posição para intubar é Tretelenburgo, que é aquela invertida, como se fosse, a gente coloca num plano 90 graus, 90 graus? 90 graus, né? Em 90 graus, e ele quer fazer uma inversão e colocar o paciente contra a cabeça. O médico vai fazer a intubação. Não é a ideal. Os livros, a teoria, a prática ensina que essa não é ideal, mas ele quer fazer. Normalmente, pode falar, Guilherme. Geralmente, pelo menos aqui na unidade onde eu trabalho, nós fazemos um coxinho atrás da nuca do paciente para já elevar um pouquinho mais o queixo e já dar essa abertura. E aí a gente já consegue uma posição bem adequada, decúbito dorsal 0, mas sempre em Trendelenburg. Perfeito. Só que você vai ajustar agora, você não vai colocar na nuca, você vai colocar nos ombros, no meio do ombro do paciente. Porque se você coloca no meio do ombro do paciente, ele faz a posição de hiperextensão de via aérea, concorda? Correto, concordo. Porque se você coloca aqui na nuca, ele vai fechar a glote. Aí ele vai fechar e é pior, é no entubo. Nem que eu queira, nem máscara laríngea eu passo. Vai fazer o coxinho no meio das costas do paciente para ele fazer esse movimento. Wender, eu posso entubar o paciente com ele com a posição semi-Fowler a 45 graus? É o ideal, cara. Isso me mata, e eu já fiz reunião em hospital, e já puxei orelha de médico, chefe da medicina, chefe da enfermagem, direção de enfermagem, CCIH, eu já briguei com todo mundo, brigando assim, no bom sentido da palavra, e a gente não resolve isso, porque eles acostumaram na faculdade a entubar cadáver. Você entuba cadáver, você não está preocupado se o cadáver está na posição ideal, você só quer colocar o tubo dentro do cadáver. E ali não tem problema eu ficar um tempo todo ali laringoscopando e fazendo lesão no paciente, porque é um cadáver, não é? É um cadáver, não tem problema machucar o cadáver.
Né? O problema é quando você vai para a prática e aí você faz um aneurisma de traqueia por conta, um aneurisma de esôfago por conta disso, você faz uma estenose de esôfago por conta disso, aí você tem um problema. A posição para entubar um paciente é semi-Fowler 45 graus. Com o coxim, abre via aérea, se entuba bonitinho, não tem que deitar paciente. Essa é a prática deles, eles querem deitar. Wender, quanto que isso entra na minha realidade? Até aqui a conduta é dele, eu posso reclamar, eu posso falar. Perfeito, Lídia, pergunta boa. Politrauma. Politrauma, você não tira o colar cervical. Você não pode. Não sei se tem lesão de medula. Mas médico tira? Tira. Claro que tira. Porque ele joga aqui, ó, que entre uma lesão de medula e o paciente morrer, ele joga que é mais importante entubar. Ele tá certo? Não. Claro que não. Claro que não. A conduta é dele. Tá errada. Claro que não. A conduta correta é um equipamento que chama fibrolaringoscópio. É como se fosse um fio que você, mesmo com o paciente com o colar cervical, você coloca na boca do paciente, avança e sem fazer hiperflexão ou hiperextensão, você consegue achar a glote do paciente com calma. Cara, é lindo de ver. Você acha lá as cordas vocais, aí você vem com o tubo, desce bonitinho, entuba o paciente, conecta no ambu, testa, entubou, nem mexeu. Foi lindo. Você garantiu que você não acabou de lascar a coluna do paciente e você garantiu que entubou. Fala, Guilherme. Desculpa as várias interrupções, mas e o fio Bush? Quando ele entra nessas intubações? Chama VAD, via aéreo difícil. Sim, mas tá na VAD o fio Bush. Sim, na VAD, via aérea difícil. Você tem duas escalas que você tem que levar em consideração, que é estudado lá na faculdade de medicina, lá quando você está fazendo residência de anestesia. Quando você vai ser médico anestesista principalmente, que é quando tem intubação todo dia como protocolo. Uma escala chama Malaparte e outra escala chama Comarc. A Comarc é para você ver o quanto que você consegue ver as cordas, né? As cordas vocais, a glote ali. A Malaparte é o quanto que você consegue ver da úvula, certo? Pede para o paciente abrir a boca, ou você abre a boca do paciente, aí você vai ver que no fundo da boca dele tem a parte que chama palato mole. Aquele palato mole, ele tem ali uma espécie de campainha que todo mundo fala, né, que é a úvula. Né? E essa úvula é muito importante porque ela te ajuda no processo de deglutição. Aquela úvula tem um motivo, ela tampa ali a traqueia para não ir nada, para a traqueia descer para o esôfago, ela é muito importante. Ela tem que funcionar, ela tem que existir. Só que depois da úvula você vê como se fosse um vão, né? Como se fosse ali um orifício além, né? Que é escuro, você não consegue ver normalmente. Se você abrir a boca e se olhar no espelho, você vai conseguir ver. Você classifica o tamanho desse orifício pela escala de Malaparte, né? Malaparte. E você classifica, eu vou mandar fotos depois no grupo para vocês dessas escalas, fique tranquilo. Você olha ali e você já imagina que vai ser intubação difícil. E se você já olha ali, antes de você fazer um anestésico no paciente, você já pega o bujo e anda com ele, cara. Se eu sou um médico, eu já tô com o bujo do lado. Por que isso não funciona? Por que isso não funciona na hora que o paciente ele veio com politrauma e está com risco de ter uma lesão de medula? Porque na hora que eu colocar o bujo, né, na hora do posicionamento do bujo, dependendo da movimentação, né, eu vou ter uma movimentação mínima e corre o risco de eu ter que fazer um pouco de hiperextensão na hora de enfiar o tubo. Né, ou na hora de enfiar o tubo, ou na hora de caçar, né, na hora de passar o bujo, pode ser que isso ocorra. Então não é o ideal. Por que esse fibrolaringoscópio, essa espécie de fio que a gente vai colocar e vai vendo pela câmera onde é que está indo, como se fosse uma endoscopia, entende? Como se fosse uma endoscopia que eu consigo ver onde é que está indo o tubo. Né? Por que isso é mais seguro? Porque eu não preciso hiperestender nada, é só colocar ali e você deixar seguir o fluxo. Se estiver no lugar errado, a gente volta, sobe para a traqueia e dá tudo certo. Diferente do buge, que quem já viu intubação de buge, a gente vê que o médico, ainda que mínimo, faz essa movimentação. Não é o ideal. Não tem o fibrolaringoscópio? Beleza, vamos usar o buge. Mas tentando hiperestender o mínimo possível. Posicionamento do paciente. Eu não termino essa live antes de falar isso. Posicionamento do paciente. Paciente entubado é posição 45 graus elevada o tempo todo. Por quê? Lembra que tem saliva formando na boca ali? Tá descendo aqui, ó, no cuff. No cuff. Cuff é o arzinho que você abre aqui, ó, para
travar a traqueostomia para ela não descer, mas além de fixar a traqueostomia, ela também vai servir para segurar a saliva que ia descer e correr o risco de ir para a traqueia e fazer uma pneumonia, chamada pneumonia nosocomial. Vai parar ali, parou ali, eu aspiro, show, deu certo. Se eu aspiro a cada 2 horas, nem fica espessa, filho. Você joga um pouquinho de água deste lado, você já consegue tirar. Wender, trabalho no transporte aéreo, Wender. Eu trabalho com transporte de paciente que vai fazer transporte de avião, cara. Eu vou fazer uma remoção aérea, olha que louco. E aí eu tô no meu teco-teco aqui bimotor, e aí, para garantir que não vai ter nenhum problema na viagem, eu entubo o paciente embaixo para levar o paciente em cima. É comum, é um protocolo. O problema de você entubar o paciente embaixo é que você tem que entender que quando subir a pressão é outra, filho. É uma outra condição atmosférica. Por quê? Porque lá em cima, né, não tem a mesma pressão que a gente tem aqui embaixo. Né? Então, se tem uma outra pressão lá em cima, né, eu corro o risco de estourar esse cuff. E aí eu tenho um problema, porque se estoura esse cuff lá em cima, né, por conta da movimentação das correntes de ar e por conta da pressão, nem que você consiga, filho, nem que você seja o Hipócrates, nem que você seja o melhor médico do mundo, ao vivo, na hora, e fora isso, você vai estubar o paciente vai morrer por hipóxia ali, você não consegue nem rodar um RCP lá em cima. O que você vai fazer nesse cuff? Você vai colocar água. Você vai colocar água. Você vai colocar água e você vai colocar água ali no cuff, um pouquinho de água para ele ter como se fosse uma coisa maciça para não se movimentar. Ah, Wendy, na sonda vesical de demora. Na sonda vesical de demora, você vai colocar água também. Você vai colocar um pouquinho de água para fazer esse transporte aéreo. Informação aqui, ó. Foi meu professor, chama enfermeiro Leoberto, né? Uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Ele atendeu o Cristiano Araújo quando ele sofreu aquele acidente aqui em Goiás, Montevidéu. Cristiano Araújo é um cantor que era muito famoso na época, sofreu um acidente, ele e a namorada dele, a Alana, e ele capotou a Range Rover dele, a namorada dele foi lançada para fora do carro e ele teve um trauma abdominal. E no trauma abdominal ele teve ruptura do peritônio, que é uma camada que reveste ali o intestino, né? O intestino delgado principalmente. E aí ele fala que na hora que teve, não foi sepsis não, pior que ele morreu de hemorragia. Teve que fazer um transporte, e ele tava nesse transporte, cara. E aí ele me conta, dentre outras coisas lá no curso lá que a gente fez, ele conta isso, que quando você vai transportar o paciente de avião, você tem que entender que a pressão lá em cima é outra, filho. O mundo lá é diferente. Todas as regras da física que funcionam para nós aqui embaixo não funcionam lá em cima. Lá é um outro mundo, é uma outra realidade. E aí você vai colocar água destilada no cuff, você vai colocar água destilada no balonete da sonda, porque lá em cima a pressão vai fazer murchar ou vai estourar, que é pior. Com a água lá você fica como se fosse maciça. Show! Foi bacana? Eu acho que eu Então, a cansei. água destilada não existe regra pro cuff da intubação, é só... Intubação nunca. Só se for fazer transporte via aérea. Só aéreo mesmo. Só aérea. Peguei meu paciente aqui, ó. Vou entubar agora? Água jamais. É ar. Ar. Wender, não tem cufômetro lá onde eu trabalho. Sim, tem lugar que é assim, que não tem cufômetro. Não tem cufômetro. Você vai colocar e vai sentindo ali o balonete, o quanto que ele tá ficando rígido, mas não para machucar, nem para fazer machucado, nem muito mole. Você vai sentir o quanto que tá cuff ali. Cuff estourado, dá alteração de volume no paciente. Ixi, tem tanta coisa para falar. A gente vai acabar agora, mas eu vou ficar morrendo de vontade de falar um monte de coisa. Cuff estourado, eu não tenho pressão, o tubo tá mexendo, o ar entra, o tubo mexe, o ar sai, o tubo mexe. Não tem uma verificação correta da pressão, cuidado com isso. Tem que fazer a troca imediata do tubo em cuff estourado. Galera, muito obrigado. Boa noite para vocês. A gente vai conversando durante a semana. Eu fico empolgado, eu adoro falar sobre isso, eu adoro falar de urgência, emergência, UTI. Foi massa pra caramba. Eu adorei que o Guilherme esteve aqui com a gente hoje. Guilherme, foi um prazer te conhecer, cara. Lídia, prazer. Laila, menina, que você é um ouro. Muito obrigado. Não fala isso da faculdade. A gente tem ótimas faculdades por aí. Imagina, tudo que eu aprendi. Teve muita coisa que a gente passa pra vocês, que a gente viveu. Vou ter que concordar. Que isso, cara. Foi um prazer muito grande.
Prazer para todos vocês que estão aqui com a gente pela primeira vez. Me desculpa alguma coisa. A minha também foi, nossa, Guilherme. Eu cheguei o primeiro dia para trabalhar e o doutor falou assim: meu paciente está com hipernatremia. Eu falei: ele está com o quê, doutor? Problema nos olhos, né? Que chama hipotropia. Quando é problema, não, menina, é hipernatremia, pelo amor de Deus. Ah, meu Deus do céu. Então a gente estuda muito o tempo todo, a gente vive muitas situações e aprende muito. Imagina, obrigado, Lígia. Mais uma vez eu agradeço. Vocês são sempre muito carinhosos comigo. Muito obrigado mesmo. Imagina, gente. Que isso, vocês estão me deixando sem graça já. Muito obrigado. Boa noite para vocês, tudinho, tá? A gente vai conversando pelo grupo. Foi um prazer ter vocês. Convido todos vocês que ainda não me seguem para me seguir lá no Instagram, para seguir todas as páginas que estão lá no meu link do Instagram. Hoje à noite a gente vai liberar um vídeo lá no TikTok. Eu acho que hoje não, que já tá dando 10 horas. Amanhã a gente libera durante o dia o vídeo do TikTok. Tá, foi um prazer ter vocês, foi muito legal. Davi, eu espero que você tenha gostado. É a primeira vez que o Davi tá aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. A gente conversou durante o dia. Gostei muito. Gostou? Foi legal? Foi, aprendi bastante. Para mim que estou começando agora, como eu te disse, né? Recém-formado. Espero aprender muito com vocês. Imagina, a gratidão é nossa por estar com a gente. Eu vou te colocar no grupo agora, Davi. Eu tô vendo só se meu celular carregou. Vou te colocar no grupo agora.